A corrida sprint do GP da China, com largada à meia-noite deste sábado, madrugada da sexta para o sábado, pelo horário de Brasília, vai ter Lewis Hamilton e Max Verstappen na primeira fila. Não aconteceu nada de diferente, tá? Não choveu, não teve nada fora do comum. O que aconteceu foi uma classificação muito boa desses dois pilotos e um crescimento da Ferrari, a Ferrari aparecendo naquele lugar que era para eles terem aparecido na primeira corrida. Tudo deu errado para a Ferrari na primeira corrida e agora eles parecem terem encontrado um caminho melhor para o carro. Você pode perguntar, mas cadê a McLaren, né? A McLaren começando super forte esse campeonato, inclusive na quinta-feira aqui na China, o George Russell estava falando que a vantagem que a McLaren tem hoje em dia é maior do que a vantagem que a Red Bull teve até mesmo em 2023, quando eles ganharam praticamente todas as corridas. Ele chegou a dizer que não se surpreenderia se a McLaren vencesse todas as corridas. Conversando com outros pilotos depois, eles falaram, não sei muito bem o que o George estava dizendo, não sei se é exatamente isso, mas o que a gente teve nessa classificação da sprint não mostrou esse cenário que o George estava vendo. Antes da classificação da sprint, teve o treino livre, o único treino livre desse final de semana, né, porque é um final de semana de sprint, então só tem um treino livre, e de fato o Lando Norris foi o primeiro colocado, com quase meio segundo na frente do Charles Leclerc. Daí você pode pensar, ok, talvez o Russell estivesse certo. Aí chega na classificação da sprint, o cenário se altera. O Hamilton foi o mais rápido no SQ1 e depois voltou a ser o mais rápido na hora da verdade no SQ2. A classificação da sprint ela é bem complicada para os pilotos porque ela é disputada por conta do regulamento mesmo, é disputada com pneu médio no SQ1, no SQ2, daí os pilotos que vão para a disputa da primeira colocação, que não pode chamar de pole position, porque é a sprint, não é a corrida, que vão para a disputa da primeira colocação, para definir os 10 primeiros no grid, eles mudam para o pneu macio. Então, as referências, quando você muda do pneu médio para o pneu macio, elas são diferentes. E os pilotos têm que meio que tatear para saber o quanto que eles podem forçar o carro. E nesse tipo de condição, alguns pilotos se sobressaíram hoje em relação a outros. O Lando Norris saiu falando que, na verdade, a McLaren não estava muito rápida, não foi nenhum outro problema, mas o fato é que ele errou nas suas duas tentativas no SQ3, um erro menor na primeira tentativa, então ele conseguiu o 6º lugar no final das contas, e um erro maior na segunda tentativa que fez com que ele abortasse a segunda tentativa dele. O mesmo aconteceu com as duas Mercedes. O Russell, que estava falando da vantagem da McLaren, também não completou a sua segunda volta, o Antonelli, companheiro dele, também não completou a segunda volta, e isso foi dando espaço para os outros pilotos que foram bem das duas voltas. O Oscar Piastri tinha a primeira colocação provisória, mas acabou não fazendo uma segunda volta tão forte, e aí chegou o Lewis Hamilton e fez a melhor volta, e o Max Verstappen ficou só a 18 milésimos dele. O Verstappen, no treino livre, estava perdidaço. Ele disse que a Red Bull não é que estava com algum problema de equilíbrio ou algo do tipo, mas simplesmente eles estavam lentos, encontraram alguma coisa do treino livre para a classificação, mas ele falou que estava bem satisfeito. Foi um momento raro de ouvir o Max Verstappen dizer, abre aspas, estou feliz com a segunda colocação, fecha aspas. E no caso do Lewis Hamilton é uma jornada mais complexa. A Ferrari começou o ano, primeiro voltando aos testes de pré-temporada, eles apareceram como a segunda equipe. Então, essa distância que o Russell estava vendo entre a McLaren e o resto, que foi uma coisa realmente vista na primeira etapa na Austrália, era algo que tinha a ver com o fato de que a Ferrari não estava ali. Porque nos testes a Ferrari demonstrou que era o segundo melhor carro e que estaria nessa distância entre a McLaren e Red Bull, Mercedes, que estão mais parecidas. E eles não apareceram na primeira corrida porque eles estão ainda tateando para conseguir se entender com um novo carro.
Esse novo carro deles é bastante diferente do ano passado, eles têm uma suspensão dianteira completamente diferente e eles ainda não estavam entendendo qual era a melhor forma de acertar esse carro. Durante o final de semana da Austrália, eles no começo estavam bem e depois decaíram. Pelo que saiu na imprensa italiana, o que aconteceu foi que eles estavam desgastando muito o assoalho do carro, né? Com isso eles levariam uma punição no final da corrida, né? Por conta disso, desse desgaste acentuado do assoalho. E eles tiveram que levantar o carro. Levantando o carro, com esse regulamento da Fórmula 1, o rendimento do carro realmente cai bastante e isso explica porque eles foram mal na classificação e depois foram mal na corrida também. Não se pode mexer no carro entre a classificação e a corrida. Então, para essa corrida, eles estavam esperando que eles viriam com um acerto base, aquele acerto do carro que vem lá da fábrica, melhor, já tendo a informação do que aconteceu na Austrália. E até o momento foi isso o que aconteceu, é isso que eles estão mostrando. Desde o treino livre eles já estavam andando melhor, chega no SQ1 o Hamilton faz a melhor volta e chamando atenção também o fato do Hamilton estar na frente do Leclerc, que é algo que não aconteceu na Austrália e muita gente no paddock da Fórmula 1 acreditava que ia demorar um tempo para acontecer, porque o Leclerc é um piloto muito forte em uma volta rápida, mas nessa classificação ele dominou o Leclerc e aí chega no SQ3 e faz a volta mais rápida e vai largar na primeira colocação. A Ferrari voltando então para o lugar onde era esperado que eles estivessem, só a McLaren que ficou devendo nessa classificação da sprint. Mas o próprio Hamilton estava falando que ele espera que eles venham muito forte, a McLaren venha muito forte durante a sprint. A sprint vai ser muito importante para as equipes porque no treino livre as equipes sofreram muito com o dianteiro esquerdo, com muito graining nos pneus e nos pneus médios, principalmente os pneus médios que vão ser usados na sprint. Então, na sprint, o que eles podem fazer, né? Entre o treino livre e a classificação, eles podem mudar o acerto do carro para tentar corrigir isso. Mas não dá para saber na classificação se eles acertaram ou não. O graining aparece depois de várias voltas. Então, na sprint, eles vão usar para entender se eles realmente foram no caminho certo ou se eles precisam fazer mais mudanças antes da classificação para preparar o carro para a corrida. Vai ser uma sprint interessante, alguns carros largando fora de posição e o Gabriel Bortoleto largando na 14ª colocação. Realmente não dava para esperar que ele fosse tão bem na classificação depois do treino livre. Ele parecia estar com dificuldade para se adaptar a essa pista da China, lembrando que é a primeira vez que ele corre nessa pista da China. A mesma coisa na primeira volta dele do SQ1, não estava uma diferença bastante grande em relação ao Nico Hülkenberg, o companheiro dele na Sauber. Chega na segunda volta, ele melhora o tempo, o Hülkenberg comete um erro no último setor e ele passa para o SQ2 e o Hülkenberg não passa. Chamou a atenção, eu fiquei acompanhando o rádio dele. Quando isso acontece dentro de todo esse cenário, né, porque ele foi efetivamente o último colocado no treino livre, o engenheiro dele fala, você passou para o SQ2, parabéns. E ele responde, ok, e o Nico? Ele quer saber se ele está na frente do Nico ou não. E o mesmo tipo de reação ele tem depois no SQ2, quando ele faz o 14º tempo, então bem longe de passar para o SQ3, e ele pergunta para o engenheiro, tá, mas quanto tempo que eu estou do SQ3? Né, porque ele está olhando lá para frente. Então, bem legal essa mentalidade do Gabriel Bortoleto, mais uma boa classificação dele, e a sprint, vamos ver o que a Sauber pode fazer na sprint. Só os 8 primeiros pontuam na sprint, então é mais para sentir o carro para a classificação e para a corrida no domingo. Uau!